Bom dia, os amigos e amigas. A gente já encerrou um vídeo, já começou outro. Estamos falando aí mais uma vez aí sobre essa riqueza espiritual que está se revelando. É um conhecimento novo, é uma riqueza nova que está sendo introduzida na sua mente, irmão, no seu entendimento. Então ela é tão nova que ela não existe na sua formação mental, na sua maneira de entender e de pensar. Por exemplo, se você está desempregado, está passando necessidade, trabalha e não vê resultado e nem prospera, você procura um meio de contrariar isso aí, né? E por que você, por exemplo, vai para a Europa, para os Estados Unidos aí para usar uma moeda supervalorizada lá no seu trabalho e conseguir prosperar? Por quê? Porque você não vê outra opção nesse caso. Então, com esse novo entendimento introduzido aí na sua formação mental, você vai buscar como recurso essa riqueza, a riqueza espiritual. Então você vai primeiro ficar rico de Deus, para você obter aquela melhoria financeira que você não obteve na regência das leis que opera. Então você vai buscar essa riqueza, você vai alcançar ela. É uma maneira diferente de você solucionar os seus problemas diante da impossibilidade de solução. Você vai solucionar isso. Ou seja, você vai aderir a uma opção que antes não havia. Como eu falei agora há pouco, quando você está passando necessidade, você trabalha e não prospera, você não vê resultado nos seus negócios, o que você faz para você obter esse resultado? Você tem como opção ir para a Europa, para os Estados Unidos, para os países onde você trabalha e consegue prosperar. É isso, essa é a opção única que você tem. Por quê? Porque na sua formação mental não tem introduzido uma outra opção. Como vir para essa cidade? Ah, mas eu vou para essa cidade em um lugar pobre? Eu não vou não. Por que as pessoas daí não aceitam essa riqueza? Porque as pessoas daqui estão na ignorância, irmão. Estou influenciado aí por essas ideias das autoridades que administram um regime de pobreza e miséria. Então eles são influenciados por isso. Estão sendo obrigados até a não aceitar. Então, por isso que essa riqueza não se revelou aqui. E uma prova disso é que continua como antes. A pobreza, miséria espiritual prevalecendo sobre a riqueza de Deus. Porque para essa riqueza se revelar, você tem que aceitar ela, irmão. Você tem que aceitar essa riqueza para que ela se revele. Se você não aceitar ela, ela não se revela na sua vida. Então é preciso que você aceite essa riqueza para que ela possa se revelar no seu viver. Então, e para você aceitar ela, você tem que estar aqui nessa cidade. Tem que estar aqui, localizado aqui. Por quê? Porque a partir de agora se estabelece um único lugar de adoração. E esse único lugar de adoração, ele vai ficar estabelecido até que seja constituído outro lugar. Provavelmente fora do Brasil, em outro país. E por que isso? Por que estabelecido esse lugar aqui como único lugar de adoração? Para não confundir você. Porque hoje a confusão ela é feita com Deus que pode ser adorado e reverenciado em qualquer lugar.
Essa é a ideia que se tem. Ah, Deus, ele é onipresente, ele está em qualquer lugar. O Deus verdadeiro, mas o Deus falso também está em qualquer lugar. Então, para que você possa identificar o Deus verdadeiro, diferenciando ele do Deus falso, que está em todo lugar, ou seja, tem igreja em toda a cidade, não tem? Tem. E nessas igrejas opera um Deus falso, um Deus que não é verdadeiro. Então o Deus falso, ele se encontra em todo lugar também. Então, para diferenciar, para destacar para você, para que você não seja enganado, fica estabelecido para você o único lugar de adoração, que é essa cidade, para que você não seja confundido, enganado, né? Então, uma estratégia que Deus está usando, vai usar a partir de agora, para que você não seja iludido e enganado. E aí, mesmo você vindo para essa cidade aqui, é perigoso ainda você ser enganado. Porque alguém nessa cidade pode estabelecer esse engano e você ser atraído e você continuar sendo enganado. Então, por isso que você tem que vir para essa cidade e nos procurar. Isso mesmo, você chega aqui e nos procura. Para que você também não seja enganado aqui nessa cidade. Como eu já falei, as pessoas daqui, todos eles estão sendo isolados para não aceitar esse trabalho. E aí, com essa isolamento, com certamente alguém vai se estabelecer nessa cidade também para que você seja atraído para aqui e ser enganado com falsas disciplinas. Então você tem que vir para essa cidade e nos procurar. Ah, ninguém nessa cidade está fazendo a base, então eu não vou, porque eu não creio. Não é verdade, isso é mentira. Pois é, não tem ninguém nessa cidade que aceitou ainda. Porque existe um trabalho de isolamento para que isso aconteça. Então você tem que vir consciente disso. Você tem que vir consciente que você vem para essa cidade e que ninguém nessa cidade aceitou. Por isso que essa riqueza não se revelou ainda, irmão. Essa riqueza ela não se revelou porque ninguém aceitou ela. Porque essa riqueza ela não é dinheiro, irmão. Ela é pessoas. É você que vai explorar ela. É você que vai introduzir na sua mente, no seu entendimento, essa riqueza e explorar ela através da sua obediência a Deus. Vamos falar mais uma vez como vai ser sua obediência a Deus. Você não pode vir sozinho, você tem que vir com 3 pessoas e fazer uma base, cada um numa lei. 3 pessoas, cada um numa lei. Quando você faz isso, você identifica como regimento para o mundo a lei da Bíblia. Isso mesmo, essa lei da Bíblia que você estuda na igreja e que diz que obedece a Deus, ela vai ser estabelecida agora por meio da lei corruptível de Moisés, que é o Velho Testamento, e da lei incorruptível de Cristo, que é o Novo Testamento. Então você vai estabelecer como regimento as leis da Bíblia que você sempre diz que obedece e mente para você mesmo. Mas você não consegue enganar a Deus dessa maneira. Então agora sim, agora você vai obedecer ela como regimento. Por quê? Porque você vai colocar ela como opção de regimento, como a lei que rege o viver de todos, que é a lei que é feita em Brasília, e que as falsas igrejas, os falsos crentes dizem que é Deus. Então você vai colocar 3 leis como opção de regimento. 2 leis corruptíveis, que é a lei dos políticos e a lei de Moisés, e uma lei incorruptível, que é a lei de Cristo. Então, quando você faz essa base com 3 pessoas, você vai colocar como opção de regimento 3 leis
Não mais somente uma. Não mais somente a lei dos políticos. E sim também a lei corruptível de Moisés, do Velho Testamento, e a lei incorruptível de Cristo, do Novo Testamento. Portanto, você vai testificar da Bíblia, dando opção a todos, agora 3 leis, não mais somente uma. Como é que você desobedecer a Deus, irmão? Estudar a Bíblia e conhecer ela? E na hora que você vai testificar, você testifica somente da lei dos homens. Da lei que é feita em Brasília. É isso que acontece, irmão, quando você desobedecer a Bíblia e você não coloca como opção de regimento as próprias leis da Bíblia. Você não testifica dela, você testifica do homem, usando a Bíblia apenas para apresentar o caráter de um cristão, um caráter falso.